Convidados agora, peço desculpa, Cristina. Vasco Morgado Júnior, Presidente da Junta de Freguesia de São José e, de novo, o Dr. Quintino Aires. Porque vamos falar da fragilidade dos mais velhos, mas também de uma pena exemplar, recentemente, de um filho que abandonou a mãe, vivia com ela, mas não lhe ligava nenhuma, digamos assim, a ponto de ser condenado a 3 anos de prisão efetiva. Em março do ano passado, um grupo social que apoia pessoas mais velhas da freguesia de São José, em Lisboa, foi encontrar uma mulher de 89 anos, cega e acamada, num estado deplorável. Estava desidratada e rodeada de imundície. O filho com quem vivia foi acusado de deixar a mãe ao abandono. Agora, o tribunal, numa atitude inédita e exemplar, condenou o filho da senhora a uma pena de 3 anos de prisão efetiva por ter abandonado e negligenciado os cuidados com a mãe. Vasco Morgado, e foram vocês que detectaram, através do Vassouras e Companhia, portanto, foram vocês que detectaram o caso desta senhora, que apesar de viver acompanhada por um filho, não estava acompanhada. Foi a nossa brigada do Vassouras e Companhia, que é um programa de inserção, onde nós vamos buscar pessoas à inserção social, que faz este trabalho de apoio aos mais velhos, com dignidade. Detectámos este caso. E o que encontraram quando lá chegaram? Bem, a situação é indescritível, só passando por ela. Tudo Vocês não sabiam de todo deste caso? Não, este caso foi detectado no nosso recenseamento geriátrico, que nós estávamos a fazer um levantamento de idosos com necessidades. E quando a nossa brigada deu com este caso, ligou para a técnica... Mas a senhora estava acamada? A senhora estava acamada, tem 92 anos, é cega e estava acamada. E rodeada de imundície. Rodeada... Assim, as unhas da senhora, dos pés da senhora, pareciam as unhas de uma águia muito maltratadas. Tudo o resto... A senhora estava abandonada? Estava abandonada. Saíam ao fim de semana, deixavam os iogurtes dentro, em cima da mesa de cabeceira para ela ir chegando, para ter hipótese de comer. Estava subnutrida, estava suja, estava... As fraldas não eram tiradas Estava. Não há nada a fazer. Um ser humano, pronto. Não, ninguém. Eu fui criado pela minha avó materna e ninguém tem que fazer isto. Não pode. Mas isto quando não pode acontecer. vocês detectaram a situação, falaram com o filho? Falámos com toda a gente, acionámos todos os meios possíveis e imaginários. O que é que o filho disse? Nada de grande coisa, achava normal, é normal. Não via problema. Assim. Tinha comida, ele saiu ao fim de semana, tinha comida, ia fazer a vida dele, voltava na segunda-feira. Então deixava-se uma mãe em casa cega, Exato. Não é? Com esta idade, como se deixa uma gata. Exato. Ou um gato. Não se deixa. Nem os gatos. Não, mas o gato e uma gata pode ficar o fim de semana em casa com comida e água que... Mas é indescritível. Quando criámos este programa... Ele é autossuficiente. Um gato, uma senhora cega de 90 anos acamada, não é eu quando criámos este programa, não era com o intuito de ir descobrir isto, era com o intuito de prevenir isto. E foi um soco no estômago que nós levámos todos e aí percebemos realmente a necessidade da criação destes programas de apoio ativo. Que batam à porta. Exatamente, é preciso saber. Até para despistar estas situações. É preciso saber, é preciso ir à procura. Vocês acionaram todos os meios todos funcionaram muito bem. Estavam à espera de que houvesse esta condenação a 3 anos de prisão efetiva? Nós estávamos à espera de uma condenação. Eu fui criado, como toda a gente, numa revolução pós-25 de Abril, em que o que se ouve é, o denominador comum é, a justiça em Portugal... Não funciona. Não, a justiça em Portugal funciona e neste caso funcionou. 3 anos e 8 meses de prisão efetiva. Mas a diferença aqui é prisão efetiva, este homem está preso. Exato, vai recorrer com certeza. Mas foi condenado efetivo. Há uma pena. O Ministério Público atuou e fez cumprir a lei. Mas, Dr. Quintino Aires, deixe-me introduzi-lo na conversa. Porquê é que um filho faz isto? Bom, há muitas razões para um filho fazer isto, não é? Agora começando a ver ao lado. Pode não ter vínculo nenhum à mãe, esta é uma possibilidade. Mas, mesmo não sendo a mãe dele, é um ser humano. E o que isso mostra é que muitos de nós não temos qualquer sentimento pelos outros humanos. E quando não temos qualquer sentimento pelos outros humanos, podemos, como estava aqui a dizer... Então deixe-me pegar nos muitos velhos que são abandonados no hospital e li hoje na imprensa que é por causa da crise. As famílias não têm dinheiro para os pôr em lares e, portanto, deixam-nos ali
No hospital isto pode ser uma desculpa? Não, não tem, claro, nunca pode ser. Portanto, não é uma desculpa que essa situação já se repete há anos. Não, e criticando, exatamente, não pode ser com a crise. Há 10 anos já eu conhecia casos sem dúvida, e muitas vezes criticando a justiça portuguesa aqui no programa, hoje temos que dar os parabéns, é a obrigação deles, mas não me custa na mesma dar os parabéns, porque esta pena... Uma mãe que abandonasse um filho de 3 anos sozinho também seria condenado. Eu ainda alargava mais. Um humano que abandone outro humano de 90 anos, ou menos idade ainda, nestas condições, tem que ser condenado. É para isso que serve exatamente a justiça. Não, a justiça mas isto vai ter com um outro problema gravíssimo. Dois problemas gravíssimos que nós temos em Portugal. Nós temos um pudor enorme de nos metermos na vida da outra pessoa. Há aspectos que não é para nos metermos na vida, mas por vezes é preciso, como há bocado a Cristina dizer, bater à porta, e é preciso mais. É dizer, preciso dizer, eu quero entrar. Não é todos, não é? A Cristina tem que entrar, o Manuel Luís, eu por aí fora. Mas as autoridades têm que entrar. E os vizinhos são responsáveis não saberiam com certeza que percebiam também o que acontece. Mas é muito da nossa cultura, nós portugueses, deixamos seguir. Não é comigo, não tem a ver, porque é que eu me vou lá meter, depois eu vou arranjar problemas, depois ele é agressivo. E eu tenho para mim que quando temos essa atitude também perdemos os nossos direitos. Mas a Cristina estava a fazer uma outra pergunta que eu queria também trazer, até porque de alguma maneira vive mais ou menos a situação agora. Em Portugal é uma ilusão pensarmos que nós temos cuidados, instituições que deem continuidade àqueles nossos que precisam de cuidados que nós sozinhos não conseguimos dar. Nós, se hoje alguém tem um pai e uma mãe com uma idade avançada, que é hospitalizado e que precisa de um cuidado médico ou um cuidado de enfermagem, ou ganha muito bem para poder pagar a enfermagem para ir, ou então não tem onde o colocar, ou muitas vezes pode ser convidado a colocá-lo a 150 km de si. Ninguém quer pôr, se tem afetos, ninguém quer pôr a mãe ou o pai a 150 km, depois não tem maneira de visitar. Ou seja, é necessário fazer muito no nosso país para dar uma continuação àqueles que não precisam já dos cuidados de urgência de um hospital, mas também não podem ir para casa porque a família não está preparada e é aflitivo. Por vezes, quando um médico ou um enfermeiro olha para aquela pessoa, pensa, bom, mas aqui já não há nada de perigoso, já não há nada que ponha em risco a vida daquela pessoa. Mas quem não tem formação médica ou formação de enfermagem, olha para aquilo e pensa, mas se começar a parecer que não está a respirar, o que é que eu faço? E esta continuação de trabalho não é feita. E infelizmente, isto não é desculpa, mas é necessário também alertarmos que muitas vezes é isso que leva a que alguns filhos, alguns sobrinhos por aí fora, deixem lá à porta. Ou seja, em termos dos cuidados aos velhos, é necessário fazer ainda tudo, porque ainda não fizemos praticamente nada. Não é? Eu acho que há bocadinho queria falar o quê? A situação que foi aqui relatada pelo Manuel Luís Goxa, há 10 anos atrás já acontecia. Eu sou bombeiro há 15 e ao fim de semana normalmente há um fluxo anormal de urgências com os velhos para o hospital, porque sabe perfeitamente que ao fim de semana não se dá altas. É difícil haver uma alta ao fim de semana. Os familiares precisam de ir passear. Vão lá e deixam-nos. Isto não é... Isto acontece mais nos grandes centros urbanos. Acontece. Porque a política da vizinhança nos meios pequenos, nos meios rurais é diferente. E acontece uma coisa que a Cristina disse, se fosse uma criança. Mas para a criança há lei. Para a criança existe uma coisa enquadrada na lei. Para a criança até se tirar a criança do seio familiar. Para o idoso, que pensa pela sua cabeça e pode assinar, não existe. Não existe a CPCJ, ao contrário. Não existe o apoio à vítima da criança, ao contrário. Então é muito importante o vosso trabalho enquanto autarcas no terreno, que são os presidentes de junta de freguesia. Eu acho que há aqui, e agora com a próxima revisão administrativa ainda mais, eu acho que há aqui que perceber que as juntas de freguesia não servem só para passar atestados e licenças para os cães e para os gatos. Não, é mentira. Nós somos o primeiro elo de ligação a quem... Quando as coisas funcionam, são os primeiros a saber. Não, eu tenho informações todos os dias, sobre o que se passa. Porquê? Porque toda a gente sabe o que se passa numa freguesia. Claro. Seja ela pequena ou grande. Então vocês é que levam depois a informação ao Presidente da Câmara. Ou à Câmara. Por exemplo, não, e levamos outras coisas, mas depois cria-se muito o mito de vamos criar programas de apoio. Então vamos pôr o 808, 30, 40, 50. Não, isso não funciona porque existem em Lisboa muita gente que não sabe ler e que não sabe escrever e que não sabe números. É mentira, isso não é... Tem que ser porta a porta. É claro que a situação ideal seria haver programas destes em todas as juntas de freguesia, contudo também há juntas de freguesia menos envelhecidas. Como é óbvio. A junta de freguesia de São José é das mais envelhecidas da cidade. Ali aquela zona de São José, Coração de Jesus e São Mamede é uma zona muito envelhecida. Mas que... De pessoas que não saem à rua já há anos. Exato. Vezes. E tem outro problema maior que agora se está a perceber. Que existe a pobreza envergonhada. Existe, eu não vou pedir porque eu há 10 anos atrás era alguém de posição que tomava o pequeno almoço todos os dias no
As pessoas de quem mais gosta pedem-lhe as mãos muitas vezes. E merecem mãos suaves, não é? Fairy Limpeza e Cuidado ajuda a cuidar das suas mãos enquanto lava a louça, mantendo-as sempre suaves e hidratadas para as pessoas de quem mais gosta. Experimente Fairy Limpeza e Cuidado, porque você merece as mãos suaves e a louça limpa. Pequeno almoço todos os dias no café e agora não posso. E então pedem ajuda da forma mais discreta possível. Não temos que ter vergonha das situações, nós temos que agir. O que é que aconteceu a esta senhora? Então, depois de identificado, foi para o hospital ser tratada, ser cuidada e depois está num lar com o apoio da Santa Casa que neste momento, as últimas informações que temos, ela já come sentada, já tem alimentação diária, é cuidada, toma a medicação, higiene, ou seja... Está como não estava na sua própria casa. Exatamente. Pode e ficou triste com a saída do seu ambiente, mas está melhor. E nós temos o antes e o depois e a comparação é completamente... é surreal, é só vendo. Aliás, quem apanhou a situação em que eu tive que entrar em casa porque fui chamado de urgência para ver este caso, jornais, em cima de jornais com necessidades de animal, pela casa toda, até chegar ao quarto, onde também haviam jornais, onde depois de ver a situação que vimos e a fotografia realça aquilo que era, porque era assim, é isto, agora é o contrário. Agora poderá eventualmente, e não está no seu habitat natural, naquele que conheceu sempre. Mas não havia essa condição e portanto mas está melhor agora. Não havia condições. A minha avó materna morreu com Alzheimer. É o cabo dos trabalhos para quem acompanha a doença. Menos para eles, que não sentem... Já não têm consciência. A doença afeta muito mais a família. Afeta a família. Eu vi-me e desejei-me, mais a minha ex-mulher, para lhe dar um bocadinho de conforto, até que cheguei à conclusão que eu não iria conseguir. E então, por muito que me custasse a mim, a pessoa que me criou, eu tive que a pôr no lar. Claro. Era melhor para Mas essa é outra revolução cultural que precisamos de fazer. Não perder o medo. problema de pôr numa instituição. Sem dúvida. Mas para perdermos o medo, e eu penso isso, é mesmo perder o medo. Exatamente. Mas para perdermos o medo, e agora vou dizer outra coisa daquelas que as pessoas não gostam de ouvir, mas nós temos que encarar. É necessário criar uma instituição de inspeção dos lares. Claro. Um organismo que a qualquer hora do dia ou da noite, sem ter avisado, toca a campainha e assim, olha, está aqui o nosso cartão de identificação e agora vamos entrar. Porque enquanto não tivermos isso, eu percebo que tenham medo, que as pessoas tenham medo para os pais em Ora, muito bem, vamos fazer aqui uma pequena pausa e depois vamos voltar com mais um caso. Na semana passada, uma mulher de 78 anos foi violada pela terceira vez por um vizinho que entrou em sua casa de madrugada, a maniatou e agrediu. Desta vez, ela perdeu o medo e denunciou o caso. O predador sexual foi detido, mas ficou em prisão domiciliária a aguardar o desfecho do caso. Estes casos, aliás, são muito frequentes e nada trava estes predadores sexuais. No ano passado, houve 2 casos que deixaram as comunidades em choque. Em abril, na Mialhada, uma mulher de 83 anos, cega e que vivia sozinha, foi brutalmente agredida e violada por alguém que conhecia os seus hábitos e condições em que vivia. A vítima teve de receber tratamento hospitalar. Em julho, em Oliveira das Meias, uma outra mulher de 82 anos, que se encontrava acamada, foi violada pelo próprio neto de 19 anos, que chegou a casa embriagado. O agressor sexual foi criado pela própria vítima desde criança, mas tal facto não o impediu de atuar de forma tão hedionda. Temos aqui um vizinho e depois choca-nos mais quando temos aqui um neto. O neto choca-nos mais. Mas Choca-nos mais, mas todos me chocam muito, não é? A mim o que me choca é sobretudo a falta de proteção, a fragilidade dos velhos em Portugal. Muito grande. Um país que não cuida dos seus velhos é um país sem alma. Mas sabe também o que é que me choca? Eu estava a ouvir agora as imagens e estava a lembrar-me, há uns meses atrás, uma deputada estrangeira num parlamento fora fez uns comentários sobre nós portugueses e ria-se e todos nós ficámos muito ofendidos. Eu quando vi aquelas imagens também fiquei ofendido. Mas quando começa a pôr a mão na consciência, a pensar o laxismo que nós temos, a não preocupação, a nossa falta de coragem de enfrentar, o erro, não sermos capazes de ir lá à frente e apontar, fica a pensar, bom, se calhar quando nos criticam têm razão para nos criticar. Porque nós cruzamos demasiado os braços. Não é? Quando nós fazemos uma tentativa... Como se os velhos não tivessem mais importância. Uma insensibilidade enorme. Os velhos, as crianças...
Sim. No fundo, parece que ninguém tem importância. E depois temos uma nuvem a pairar sobre nós portugueses, já há muitos anos. Uma nuvem a pairar que nos vai dizer, não é educado comentares, não é educado dizeres, não tens nada que meter na vida dos outros, não tens nada que... não podes ser tão agressivo, não podes... não há o que vão dizer. Olha lá o que vão dizer, não é? Olha que depois a seguir ainda é pior. Isso não é contigo. Isso não é contigo, não te metas, exatamente. E eu, como psicólogo e como pessoa, penso que quando nós humanos estamos completamente à vontade e não temos receio nem pudor de ninguém, perdemos o controle. E fazemos as coisas mais assustadoras e mais arrepiantes. E acho que é um bocado o que se passa. Eu digo sinceramente, eu fico espantado como é que um tribunal português, e cá estou outra vez a criticar a justiça, como é que um tribunal português tem a coragem de fazer uma coisa que é mínima num país civilizado. Alguém, seja o filho ou não seja, alguém que sabia que aquela mulher, já nem sequer estou preocupado se era filho ou não, que sabia que aquela mulher estava naquele estado, tem que ter prisão efetiva. Um miúdo de 19 anos, violar a avó. E não venham cá com a história que estava bêbado, porque eu nunca acreditei na história de que quando estou bêbado não sei o que faço. Sabe-se perfeitamente. Um miúdo de 19 anos que é capaz de violar a avó tem que ter prisão efetiva. Chama 2 amigos para o fazer. Exatamente. Também. Olha, o álcool, não sabia o que estava a fazer, mas o problema da mas justiça, não há outra forma disto ser assim, é que tudo fica à mercê da interpretação dos juízes, porque se de um lado tivermos um juiz com a coragem de condenar a 3 anos de prisão efetiva um filho que abandona a mãe, por outro lado depois temos decisões... Exatamente, assustadoras. De outra forma, não é? Nós temos juízes que após saberem que o filho é violado pelo pai, acham que o pai biológico é a melhor companhia para o filho. Nós temos isso. Mas você sabe que eu penso que a culpa não é dos juízes. A culpa é termos uma lei que permite deixar na mão do juiz, quando o juiz também é um homem... Portanto, a lei permite várias interpretações e avaliações. Há muitos países em que a lei é muito clara a dizer ao juiz o que é que ele tem que fazer. E, portanto, já não correm o risco de ficar tudo tão entregue à opinião do juiz. Meus senhores, muito obrigado. Até amanhã. Conta-se até amanhã também.